Ei pessoal, meu nome é Rafael Modenese, eu sou advogado criminalista e esse é o segundo vídeo da nossa série sobre atendimento ao presídio. E no vídeo de hoje eu vou falar como que é um estabelecimento prisional em si. Então, antes de começarmos, se inscreva no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo e mais conteúdos jurídicos na prática. Quando vamos a um lugar pela primeira vez, pode acontecer de você ficar perdido, sem saber aonde ir, como que funciona aquele local, recepção e etc. E com os presídios não é diferente. A primeira vez que você vai a um presídio, pode acontecer de você ficar perdido. Então, foi pensando nisso que eu fiz esse vídeo para te dar uma orientação básica para você ao menos ter uma noção de como é um presídio, como que ele funciona, para quando você for a primeira vez, você ter essas orientações básicas para saber o que fazer. Alguns presídios são compostos por uma única unidade prisional, mas podem existir também complexos penitenciários com várias unidades prisionais dentro. E você deve saber que a dinâmica e funcionamento de cada unidade prisional pode variar de uma para outra. Ou seja, uma unidade prisional ser diferente da outra e até um complexo penitenciário ser diferente do outro. E dentro desse complexo penitenciário, as unidades de lá serem diferentes entre si. Então, eu vou dar um apanhado exemplificativo aqui, mas você deve saber que em cada lugar do Brasil, em cada presídio, cada estado, podem haver certas diferenças. Mas você sabendo esse apanhado básico, você consegue se adaptar às peculiaridades de cada estabelecimento prisional. Os complexos penitenciários costumam ter uma portaria na sua entrada, como se fosse uma grande entrada de estacionamento. Lá ficam os agentes penitenciários que são responsáveis pelos procedimentos de segurança, tanto de entrada quanto de saída desse complexo penitenciário. Então, ao chegar em um novo complexo penitenciário, que você está indo pela primeira vez, é sempre importante se informar com os agentes se há algum procedimento de segurança específico. Um exemplo seria você ter que parar o carro, se identificar para o agente, descer do carro, abrir o seu porta-mala para que o agente veja o que tem lá dentro. Isso é feito tanto na entrada quanto na saída do complexo penitenciário. Mas isso é só um exemplo do que pode ser feito. Então, é sempre bom você se informar. Mas a partir do momento que você já foi naquele complexo penitenciário, você já vai sair de lá sabendo como funciona. Alguns complexos penitenciários não têm essa portaria, não têm essa recepção, mas podem haver alguns agentes ali pela parte da frente. Então, é bom você sempre se informar com esses agentes também sobre cada unidade prisional, porque não costuma ser uma unidade prisional ao lado da outra. Como os complexos penitenciários são muito grandes, você precisa se deslocar principalmente de carro entre as unidades prisionais, que elas ficam em uma distância considerável uma das outras. Então, se não houver essa portaria, nem um agente lá para te recepcionar, o jeito é você ligar para a unidade prisional ao chegar no complexo e perguntar como chegar lá. Mas é muito comum nos complexos penitenciários, não só os que têm essa portaria, como os que não têm, terem placas indicando para qual direção é cada unidade prisional em específico. Passada essa etapa de passar pela portaria do complexo penitenciário, você vai se deslocar até a unidade prisional. E, caso seja unicamente uma unidade prisional, não dentro de um complexo penitenciário, será a mesma coisa. As unidades prisionais costumam ter uma portaria, uma grade em que você passa para adentrar o estabelecimento, ou pode ser uma recepção, como se fosse de um estabelecimento comum. Você chega nessa recepção, haverá um funcionário, um agente penitenciário lá nessa recepção, em que você irá se identificar.
E outras unidades prisionais é unicamente uma guarita com um vidro insulfilmado preto, com um interfone ao lado. Você vai ter que tocar esse interfone para se identificar, para que eles abram o portão para você entrar. Feita essa identificação e entrando nessa recepção, seja nessa guarita ou uma recepção comum, é ali o momento que você irá se identificar, mostrando a sua carteira da OAB e solicitando o atendimento ao seu cliente. Então você passa o nome completo e, se você souber dessa informação, o número da cela e da galeria, para que ele seja retirado e você seja encaminhado até o parlatório. Há alguns estabelecimentos prisionais em que eles anotam no sistema clientes que você já atendeu. Isso facilita caso seja um segundo atendimento. Então você vai, eles acessam o seu nome e veem os clientes que você já atendeu. Você só passa um nome e eles já vão ter lá registrado. Isso facilita bastante o trabalho do advogado. E no caso de você ter que atender mais de um cliente, é recomendado que você já passe o nome de todos quando você for fazer essa identificação e solicitar a retirada dos seus clientes. Porque, ainda que sejam mais de 2, 10, 20, eles só serão retirados um por vez. Ou alguns estabelecimentos já tiram mais de um de uma vez, colocam em uma sala separada de espera e vão colocando no parlatório. Mas no parlatório sempre será um por vez. Então você não precisa se preocupar que serão retirados 30, 40 clientes de uma vez. Que cada estabelecimento prisional tem a sua dinâmica. Mas é importante que você passe o nome de todos que você quer atender logo de uma vez na recepção, porque a partir do momento que você entra para atender um cliente, caso você queira atender outro, em muitos estabelecimentos prisionais você tem que voltar, você tem que sair da unidade, voltar até essa guarita, voltar à portaria dessa unidade para solicitar um novo cliente. E isso demanda bastante tempo, é uma grande perda de tempo, quando você já pode estar lá no parlatório esperando um cliente vir por vez. O advogado não pode entrar com alguns itens dentro do estabelecimento prisional, como, por exemplo, celulares e chaves de carro. Isso deve ser deixado na recepção ou em um armário próprio para isso no estabelecimento prisional. Então, você já conhecendo como é o funcionamento, o procedimento daquele estabelecimento prisional, eu já recomendo deixar esses tipos de itens no carro, como o seu celular, por exemplo, que ainda que esteja na portaria de um estabelecimento prisional, ainda que tenha uma certa vigilância, é sempre melhor prevenir do que remediar. Então, o interessante é que você leve a sua carteira da OAB, um envelope com papéis e documentos necessários e uma caneta. Caso você use uma agenda, também é válido. Então, só leve os objetos que são destinados para o seu trabalho. Os que não têm essa necessidade, você já deixa no carro para evitar esse tipo de transtorno. E é claro que tudo depende de cada estabelecimento prisional. Em alguns estados, a grande maioria, se não todos, você não pode entrar dentro do presídio com um celular. Outra sugestão é que alguns presídios têm fama de ter uma grande demora, uma grande espera para o advogado atender o seu cliente. Alguns têm uma espera menor, são mais rápidos, mas pode acontecer de, em um dia de grande movimentação, a sua espera ser maior. Então, é muito interessante, isso é um conselho que eu dou a vocês, é de sempre levar alguma coisa para se ocupar no tempo em que você vai ficar esperando seu cliente. Lembrando que nesse momento você não estará com seu celular e objetos semelhantes. Então, é sempre recomendado que você leve, caso você leve um envelope, alguns papéis que você pode fazer alguma leitura ou anotações que você tem que fazer, algumas verificações que você tem que fazer em algum documento, algum papel, algo que você tenha que analisar. É sempre interessante que você leve esse tipo de coisa para você se ocupar e já adiantar alguns trabalhos enquanto você espera.
É bom também você sempre se informar com o estabelecimento prisional se há alguma restrição de levar algumas coisas. Como, por exemplo, se você pode levar um livro para ficar lá esperando e você já adianta a sua leitura enquanto está esperando. Se no local de espera houverem outros advogados, é sempre interessante você conversar com eles enquanto você aguarda. Porque além de você fazer um network, é possível você conhecer o estabelecimento prisional que você irá atender o seu cliente. Por exemplo, puxar um assunto sobre como que é o diretor, se o diretor é um diretor tranquilo, ou se ele não arruma nada para os advogados, como que é o atendimento de saúde. Você obter essas informações é muito importante, porque você pode precisar disso no futuro. E lembrando que nos presídios que tem uma recepção, o local de espera pode ser na própria recepção. Mas alguns presídios em que há apenas uma pequena portaria com um agente lá dentro, você se identifica, solicita ao seu cliente e vai para um outro local. É uma sala separada com cadeiras, como se fosse em um banco, como se você fosse um local reservado em um banco para aguardar por alguém. Então, após se identificar, você será encaminhado para esse local ou o próprio agente irá apontar, ó, espere na sala 101. E você vai lá para essa sala, para essa outra recepção. Pode ser uma própria recepção mesmo ou um local menor. Isso vai depender de cada estabelecimento prisional. Após aguardar que o seu cliente seja retirado, quando ele tiver sido retirado, virá um agente para te avisar. O advogado que irá atender fulano de tal, ou até te chamar pelo nome, doutor fulano de tal. Seu cliente já está à disposição. Então você entrará. Em alguns presídios, nesse momento, é preciso que o advogado ele passe por um detector de metal, como se fosse um de aeroporto. Ou haverá um agente que irá passar um detector manual em volta do advogado e nas solas dos sapatos, como se fosse em uma entrada de boate, quando você vai entrar em uma boate e você é revistado por esses detectores manuais. De lá, você será encaminhado para um parlatório. Mas alguns presídios, você tem que andar uma distância considerável para chegar no parlatório e os agentes simplesmente falam, vá até o parlatório. Porém, eles não te indicam onde é o parlatório. Então, se você não conhece aquele estabelecimento prisional, você procure se informar com os agentes. Onde é o parlatório? Você pode me mostrar onde é o parlatório? Por mais que você possa sentir uma certa vergonha em passar, nossa, o advogado nem sabe como é que funciona aqui no estabelecimento. É melhor você perguntar do que você ficar zanzando perdido pelo presídio. E um detalhe é que em alguns presídios, além de você passar por esses detectores de metal, o advogado tem que tirar até objetos de metal, como cinto, carteira, ou se o sapato tiver algum objeto de metal, para passar por esse detector. Isso depende muito do estabelecimento prisional, principalmente aqueles que têm um procedimento de segurança mais rígido. Então, feito tudo isso, você chega até o parlatório. E como que é o parlatório na grande maioria das vezes? Alguns podem ser maiores, terem mais locais para o advogado conversar com o cliente, mas via de regra, são 3 cadeiras em que cada uma irá comportar um advogado. Essas 3 cadeiras são separadas por uma parede, mas é possível que você transpasse essa parede, você vá por trás dessa parede e tenha acesso ao outro advogado. Não é uma sala separada, é só uma pequena parede separando os advogados. E em frente a essa parede há um vidro em que o seu cliente ficará do outro lado. Alguns filmes americanos mostram isso, mostram esse vidro e como é feita a conversa. Há também um telefone em cada um dos lados, tanto do advogado quanto do cliente. E é por esse telefone que vocês irão se comunicar. É só tirar o telefone do gancho e o telefone do outro lado irá tocar, ou vice-versa, e cliente e advogado poderão conversar. E como dito, cada estabelecimento prisional tem a sua peculiaridade. Por exemplo, os presídios de segurança máxima costumam, além de essas paredes que separam os advogados, também há uma porta de madeira
atrás do advogado, ou seja, você literalmente fica dentro de uma cabine. Serão duas paredes, uma porta de madeira atrás e na frente esse vidro. Então é para ter essa separação entre os advogados, para o advogado e o cliente ficarem bem mais em um local reservado, um local bem mais reservado. Então, tanto o advogado quanto o cliente ficam dentro dessa cabine. Isso é muito mais comum em presídios de segurança máxima. Inclusive, em relação a procedimentos de segurança de estabelecimentos prisionais, alguns não permitem que presos de galerias diferentes estejam no mesmo parlatório. E isso pode acontecer do advogado ter que esperar um outro advogado atender esse cliente de outra galeria. Então, por exemplo, se você vai atender o preso da galeria A e eles não podem se misturar com os da galeria B, e já houver um advogado atendendo um preso da galeria B, você vai ter que esperar ele atender esse da galeria B para depois atender o da galeria A. E são vários os motivos, e é claro, são coisas do procedimento interno do estabelecimento prisional. E nesse momento, o advogado ele pode conversar o tempo que quiser com o seu cliente e também com quantos clientes ele quiser. Mas é sempre recomendado que tenha um bom senso por parte do advogado, porque podem haver vários colegas esperando e ele ficar 2, 3, 4 horas conversando com o cliente. Claro, se for de necessidade vital, essa conversa ela tem de ser feita. E em questão também do número de presos. Se você for em um dia mais tranquilo, inclusive isso é uma outra sugestão que eu deixo aqui. Procure os dias que são mais tranquilos, de menor fluxo para ir atender o seu cliente. Então, se você vai num dia de menor fluxo e atende 10, 20 clientes, tudo bem. Agora, num dia mais movimentado, você atender 30 clientes, já fica mais complicado, tanto para os funcionários do estabelecimento, quanto para os demais colegas. Deixando também a observação de que, após você ir a um estabelecimento prisional, você já vai ficar sabendo como ele funciona. E, conhecendo mais de um, você já começa a identificar um padrão nos estabelecimentos prisionais. Mas é sempre possível que haja algum com um procedimento em comum. Então, você deve sempre ficar atento a isso e procurar sempre se informar antes como que é o funcionamento daquele estabelecimento. Se esse vídeo te acrescentou de alguma forma, compartilhe ele com colegas advogados ou com qualquer pessoa que tenha interesse nesse tipo de conteúdo. Até a próxima!